Bom dia, turminha do quarto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos dar início à nossa aula de história. Então, na nossa aula de história de hoje, iremos rever, tudo que vimos aí durante essa semana, de acordo com a nossa atividade avaliativa. Então, vejam só, é o capítulo 3, Transformações e Mudanças na Pré-História. O domínio do fogo foi a primeira descoberta. Antes, eles eram recolhidos da natureza. Levou tempo até que se pudesse produzi-lo através de faíscas de lasca de pedra ou pelo atrito de madeira. Vejam só, o domínio do fogo foi importantíssimo para os seres humanos da pré-história. Por quê? Porque com o domínio do fogo, eles puderam cozinhar seus alimentos, eles puderam espantar os animais ferozes, e também depois, lá na Idade dos Metais, eles puderam derreter esses metais para a fabricação de instrumentos e ferramentas que eles necessitavam. O homem do Neolítico, ele evoluiu também na moradia, deixando de ser nômade e passou a construir aldeias com várias residências. Tal fato ocorreu por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Então, vejam só, vocês viram que o que? Com o domínio da agricultura e com a domesticação dos animais, os nômades passaram a ser sedentários, eles começaram a ter moradia fixa. Essas moradias, vocês podem perceber aí nessas imagens que eles sempre procuravam o quê? Estar próximos a rios, mares ou lagos. Por quê? Porque o solo lá, a terra, seria mais fértil. Então, a capacidade de falar foi desenvolvida a partir da imitação dos sons da natureza. A comunicação foi vital para a divisão de tarefas. A produção aí de ferramentas no Paleolítico. Então, vocês viram o quê? Que eles fabricavam seus instrumentos e suas ferramentas, suas armas, com pedras, pedaços de madeiras e ossos de animais. Então, eles começaram a fazer com esse tipo de material. Eles construíam suas ferramentas para que eles pudessem caçar, para que pudessem tirar a pele do animal para fazer o seu vestimento. Aí, lá por volta de 3.500 anos antes de Cristo, foi que começou a Idade dos Metais. Vocês lembram da Idade dos Metais? Que eles têm o quê? 3 momentos muito importantes, de acordo com o metal utilizado. O primeiro deles foi o cobre. Cobre de imediato, o que é que eles faziam? Eles socavam o metal até ele criar a forma daquele instrumento, daquela ferramenta que ele necessitava, ou até de panela, gente. E aí, o que foi que aconteceu? Eles depois descobriram o segundo metal a ser usado, que foi o bronze. Muito mais resistente do que o cobre, e eles perceberam que antes que o cobre, quando eles começaram a derreter, quer dizer, teve o domínio do fogo lá, então quando eles começaram a usar esse fogo para derreter esse metal, eles perceberam que quando colocavam em formas de pedra, ao esfriar ele ficava na forma que ele queria, da ferramenta ou da arma. Então, do mesmo jeito eles fizeram com o bronze, e o bronze era muito mais resistente do que o cobre. Só que aí o que foi que aconteceu? Eles descobriram o terceiro metal a ser utilizado, que foi o ferro. Mas o ferro, para ele ser derretido, eles precisavam de uma fornalha que a temperatura fosse muito alta. Então, a dificuldade deles era só essa, mas o ferro era muito mais resistente do que os dois outros metais, desculpem. Então, nessa Idade da Pedra, o que foi que aconteceu? O surgimento da escrita, as cidades e os 3 metais que eu acabei de falar a vocês. Então, a caça determinou a organização em grupo.
a divisão de tarefas e o aperfeiçoamento da comunicação. Vejam que eles usavam o quê? A pele do animal, eles começaram a usar, né, pele de animal e outro tipo de... Era como se fosse assim, um tipo de uma casca de árvore, né, de folha, que eles usavam para seus vestimentos. E aí, a qualidade e a eficiência dessas ferramentas melhorou muito. Eles armazenavam alimentos, também se desenvolveu a técnica em cerâmica. Então, turminha, eu espero que vocês tenham compreendido toda a nossa aula de história, que vocês tenham entendido, porque foi o nosso último assunto sobre esse capítulo e sobre a nossa atividade avaliativa. Eu espero que vocês estejam compreendendo, que vocês estudem. É só dar uma olhada na agenda diária. Eu aguardo vocês agora lá no Tira Dúvidas.